Dizem que o verdadeiro caráter de uma pessoa aparece quando ela acredita que ninguém está olhando. E naquela tarde, o milionário Eduardo Monteiro achava que podia brincar com a dignidade de alguém sem que o universo cobrasse o preço. A mansão dele estava em plena preparação para o evento do ano. O grande baile beneficente da alta sociedade. Um evento onde os ricos fingiam generosidade e os pobres eram apenas o tema do discurso. Enquanto os decoradores corriam de um lado para o outro, Clara, a empregada, limpava silenciosamente o chão de mármore polido. Há 2 anos, ela trabalhava naquela casa. Discreta, pontual, quase invisível. Poucos sabiam o nome dela, mas todos sabiam que ela fazia o trabalho com perfeição. E era justamente essa calma que incomodava Eduardo. Ele gostava de sentir poder, e ver Clara sempre serena o irritava mais do que ele admitia. "Vamos convidar a nossa estrela da faxina para o baile", ele disse com um sorriso de quem acabara de ter uma ideia cruel. Os amigos riram, achando a proposta genial. "Aposto 100 mil que ela nem aparece", zombou um deles. Eduardo pegou um envelope dourado, o mesmo que usava para enviar convites aos empresários mais influentes, e o entregou pessoalmente a Clara. "Baile beneficente neste sábado", disse ele com ironia. "Código de vestimenta, elegância máxima. Tenho certeza de que você tem algo à altura no seu armário, não é?" Os outros riram alto. Clara, em silêncio, apenas olhou para o convite. O papel reluzente parecia zombar dela. Por dentro, o coração batia acelerado, mas o rosto continuava sereno. "Estarei lá, senhor", respondeu calmamente. A frase caiu como uma pedra no chão. Eduardo e os outros se entreolharam, surpresos. Ela não havia reagido como esperavam. Nenhum olhar de vergonha, nenhuma hesitação. Apenas uma promessa firme. Naquela noite, quando a casa ficou vazia, Clara sentou-se em sua pequena cozinha e observou o convite sobre a mesa. As letras douradas refletiam a luz fraca da lâmpada. Aquele pedaço de papel era mais do que uma armadilha, era uma oportunidade. E não uma oportunidade de vingança, mas de revelação. Ela sabia que aquele baile seria o ponto de virada da sua vida. Por 2 anos, havia se mantido em silêncio, observando cada detalhe, cada conversa sussurrada nos corredores daquela mansão. Eduardo achava que a conhecia, mas não fazia ideia de quem ela realmente era, e nem do segredo que ela carregava. Naquela noite, quando o vento soprava pelas cortinas, Clara abriu o guarda-roupa e olhou para uma caixa antiga, guardada no fundo. Dentro dela estava a chave do passado que Eduardo jamais imaginaria que ela possuía. E ao olhar para aquele convite novamente, ela sussurrou para si mesma com um leve sorriso: "Que comece o jogo." Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol nascer. O relógio ainda marcava 5h30, mas ela já estava de pé, como fazia todos os dias. O cheiro de café recém-passado enchia a pequena cozinha do seu modesto apartamento. Enquanto mexia a colher dentro da xícara, o olhar dela se perdia na parede à frente, onde havia uma foto antiga. O retrato amarelado de uma mulher elegante sorrindo em um salão luxuoso. Aquela mulher era sua mãe. E aquele salão era o mesmo onde Clara agora passava o pano todos os dias. Sim, o destino tinha um senso de ironia afiado. Clara cresceu acreditando que seu pai havia morrido antes mesmo dela nascer. Sua mãe nunca revelou o nome dele. Apenas dizia que ele era um homem poderoso, mas covarde. Quando a mãe adoeceu e faleceu, Clara ficou sozinha no mundo. Até descobrir, anos depois, um envelope escondido entre as roupas antigas. Dentro havia uma carta e um documento com um sobrenome que ela jamais imaginou ver: Monteiro. Foi ali que tudo mudou. Ela entendeu, enfim, por que sua mãe chorava ao ouvir certas músicas e evitava falar sobre o passado. Aquele nome, Monteiro, pertencia a uma das famílias mais influentes do país. A mesma que hoje a empregava como doméstica. O nome do homem que se gabava diante de todos, que esbanjava riqueza, era o mesmo que havia negado a própria irmã. Clara respirou fundo. "O mundo dá voltas, mãe", murmurou baixinho, tocando o retrato com carinho.
E eu prometo que vou devolver ao nosso nome o respeito que você perdeu. Quando chegou à mansão naquele dia, fingiu normalidade. Limpou os quartos, trocou flores e até sorriu quando a governanta lhe pediu ajuda com os arranjos da festa. Mas por dentro, o coração dela era um vulcão prestes a entrar em erupção. Eduardo cruzou o corredor, de terno impecável, falando ao telefone sobre investimentos. Passou por ela sem sequer notar. Para ele, Clara era apenas parte da mobília, e foi exatamente isso que lhe deu vantagem. Ele não prestava atenção nos invisíveis. Nunca imaginou que uma mulher de uniforme simples pudesse estar guardando provas de algo que destruiria tudo o que ele construiu. Ao final do expediente, Clara parou diante da imensa escadaria de mármore. Lembrou-se de quando criança, sua mãe havia falado sobre o salão e esse sorriso triste. Agora ela estava aqui, como ela havia dito, mas em segurança. A mãe descrevia aquele mesmo lugar. O brilho do lustre, os tapetes importados, o som dos risos falsos. Agora, ela estava ali, não mais como uma intrusa, mas como alguém prestes a reivindicar o que era seu por direito. Enquanto fechava a porta ao sair, olhou para trás e sussurrou para si mesma que este baile sirva para revelar mais do que aparências. E naquele instante, Clara sentiu que o passado, até então silenciado, começava a despertar. Nos dias que antecederam o baile, a mansão Monteiro parecia um formigueiro de luxo. Decoradores, floristas e garçons iam e vinham, preparando cada detalhe para impressionar os convidados da elite. Mas entre todo aquele brilho falso, Clara observava em silêncio cada detalhe que via. As taças de cristal, o tapete vermelho, os risos forçados, só reforçava a certeza de que aquele mundo era construído sobre aparências. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Clara abriu novamente a caixa antiga guardada no fundo do guarda-roupa. Dentro dela, além da carta da mãe e do documento com o sobrenome Monteiro, havia algo ainda mais precioso, um vestido de seda azul escuro. O tecido, embora antigo, ainda brilhava sob a luz amarelada do abajur. Era o mesmo vestido que sua mãe havia usado no último baile em que compareceu, o baile em que tudo começou. Clara passou a mão pelo tecido e sentiu o coração acelerar. "É hora de continuar de onde você parou, mãe", sussurrou. Durante anos, ela havia sonhado com o momento de confrontar a verdade, mas agora não se tratava apenas de revelar um segredo, era sobre se libertar de uma vida de silêncio. Cada fio daquele vestido representava a dignidade que ela jurou nunca mais deixar que lhe tirassem. No dia anterior ao baile, ela decidiu visitar uma costureira do bairro. Dona Inês, uma mulher idosa e curiosa, arregalou os olhos ao ver o vestido. "Menina, isso aqui é uma obra de arte. Onde conseguiu?" Clara sorriu. "Digamos que é uma herança de família." "E vai usar para quê?" "Para lembrar a todos que o valor de uma pessoa não se mede pelo uniforme que ela veste." Na manhã do baile, Clara acordou com uma estranha calma. Enquanto passava o vestido, pensou em tudo que já tinha suportado. Humilhações, risadas, longas horas de trabalho. E agora, estava prestes a encarar seus patrões não como uma empregada, mas como alguém que carrega verdades que poderiam derrubar o império. Quando o relógio marcou 7 da noite, ela se olhou no espelho. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre os ombros, e o vestido ajustado realçava sua postura confiante. Aquela não era mais a mulher invisível da casa Monteiro. Era alguém que sabia o próprio valor. Pegando o convite dourado da mesa, ela sorriu discretamente e murmurou: "Que hoje o mundo veja quem realmente sou." E com passos firmes, Clara deixou o apartamento. Do lado de fora, a cidade brilhava, mas nada era tão intenso quanto a luz que agora vinha de dentro dela. A noite do baile chegou. A mansão Monteiro estava iluminada como um palácio. Carros de luxo se alinhavam na entrada e fotógrafos esperavam para registrar a chegada dos convidados mais influentes da cidade. O som de taças se chocando, risadas forçadas e música clássica preenchiam o ar. Tudo parecia perfeito como Eduardo Monteiro gostava. Dentro do salão, ele circulava entre os convidados com o habitual ar de superioridade. Falava alto, contava piadas sem graça e ria mais do que o necessário, como se quisesse provar algo a todos. Quando alguém perguntou sobre a empregada convidada, ele respondeu com sarcasmo: "Duvido que ela tenha coragem de aparecer. Essas pessoas sabem o lugar delas." Mal sabia ele que essas pessoas estavam prestes a redefinir o próprio conceito de lugar. Às 9 em ponto,
As portas da mansão se abriram lentamente. O murmúrio de vozes cessou, e o som do violino pareceu diminuir. Todos se viraram ao mesmo tempo. Na entrada, Clara estava parada, e por um instante, o tempo pareceu congelar. O vestido azul escuro, elegantemente restaurado, cintilava sob as luzes do salão. O cabelo dela caía em ondas suaves sobre os ombros, e o olhar sereno parecia atravessar as almas do que observavam. Cada passo que ela dava ecoava no chão de mármore, firme e calculado. As mulheres se entreolhavam, cochichando com inveja disfarçada. Os homens, incrédulos, tentavam lembrar onde haviam visto aquele semblante antes. Eduardo, por sua vez, arregalou os olhos. A expressão de zombaria desapareceu do rosto dele. "Impossível!" murmurou. Mas Clara não hesitou. Caminhou até o centro do salão como se aquele lugar sempre lhe tivesse pertencido. Os olhares de desprezo começaram a se transformar em curiosidade. Até mesmo os repórteres presentes, convidados para cobrir o evento beneficente, voltaram suas câmeras para ela. Eduardo tentou recuperar o controle, forçando um sorriso. "Ora, ora! Vejam só quem apareceu! A nossa dedicada funcionária? Espero que esteja se divertindo." Clara encarou com calma sem baixar o olhar. "Muito." "Senhor", respondeu com o tom suave, mas firme. "É curioso como certos convites escondem intenções que nem todos percebem." O comentário pairou no ar. Algumas pessoas riram nervosamente sem entender se era uma piada ou um desafio. Eduardo engoliu em seco, desconfortável com a postura confiante dela. Clara sorriu levemente, olhou ao redor e completou. "Mas às vezes, o destino nos convida para o lugar certo, só para mostrar quem realmente merece estar nele." Um silêncio pesado tomou o salão. Pela primeira vez, Eduardo Monteiro não sabia o que responder. Algo naquela mulher, na voz, na postura, na serenidade, o desarmava completamente. E naquele instante, todos perceberam que aquela noite não seria apenas mais um baile de luxo. Seria o início de uma revelação que mudaria tudo. O salão inteiro parecia suspenso entre o silêncio e o espanto. Clara estava no centro, serena, como se cada movimento tivesse sido ensaiado por anos. Eduardo, ainda com o sorriso forçado, tentou disfarçar o incômodo. Segurou firme sua taça de champanhe e aproximou-se dela com passos calculados, enquanto os convidados abriam um caminho curiosos para assistir ao confronto. "Que surpresa agradável", disse ele com a voz carregada de sarcasmo. "Confesso que não imaginei que teria coragem de ver." Clara o encarou com calma. "O senhor me convidou, não fui? Achei que seria deselegante recusar." Alguns convidados soltaram risadinhas contidas, achando que ela estava apenas tentando ser espirituosa. Mas havia algo no olhar dela, uma firmeza que ninguém esperava. Eduardo riu alto, tentando retomar o controle da situação. "Espero que esteja aproveitando, Clara. Afinal, não é todo dia que uma..." Ele parou por um instante, escolhendo as palavras. "Que uma funcionária tem a chance de participar de um evento assim." Clara inclinou levemente a cabeça. "É verdade. Mas sabe o que é curioso, senhor Eduardo? Às vezes a vida nos coloca em lugares onde nunca pensamos estar, não para nos humilhar, mas para revelar quem realmente somos." O comentário caiu como uma lâmina afiada. O sorriso dele desapareceu por um breve momento, substituído por um olhar desconfiado. "Revelar?" Ele repetiu, forçando uma risada. "Revelar o quê, exatamente?" Clara manteve o olhar firme. "Tudo a seu tempo. Esta noite está apenas começando." Eduardo tentou responder, mas as palavras travaram. A calma dela era perturbadora, como se soubesse algo que ele não sabia. Ele virou-se para os amigos, tentando rir da situação, mas ninguém pareceu achar graça. A atenção agora estava toda voltada para Clara. Ela caminhou até a mesa principal, pegou uma taça e ergueu-a, olhando para os convidados. Às vezes, as pessoas acham que o valor de alguém está no que veste, no que tem ou no título que carrega, disse em voz alta, firme, o suficiente para ecoar pelo salão. Mas o verdadeiro valor está no que não se pode comprar: coragem, caráter e verdade.
Alguns aplaudiram educadamente, achando que ela queria apenas fazer um discurso bonito, mas para Eduardo cada palavra parecia um aviso. Ele sentiu um frio na espinha, uma sensação incômoda de que algo estava fora do controle. Quando ela colocou a taça de volta sobre a mesa, seus olhos encontraram os dele mais uma vez. O senhor me convidou para esta festa. Eu só espero que esteja pronto para o que vem depois dela. Eduardo engoliu seco. Ela se afastou lentamente e por um instante ele percebeu algo que o deixou inquieto. Clara não parecia uma empregada naquele salão. Parecia alguém que estava exatamente onde deveria estar. E mal sabia ele, o que viria a seguir transformaria aquele baile em um tribunal, e o seu nome em sinônimo de vergonha. O relógio marcava quase 10 horas quando o salão voltou a encher-se de risadas, mas havia algo diferente no ar. Por trás dos sorrisos e brindes, pairava uma tensão invisível, como se todos sentissem que algo prestes a acontecer. Eduardo, tentando parecer relaxado, conversava com empresários e políticos, mas o olhar dele não parava de buscar Clara. Ela, por sua vez, mantinha-se calma, observando cada detalhe, como quem está prestes a dar o último passo de um plano calculadamente construído. De repente, o som de uma colher batendo numa taça ecoou e todos se voltaram para Eduardo. "Senhoras e senhores", anunciou ele com a voz cheia de falsa alegria, "antes de darmos início ao jantar, quero apresentar oficialmente uma presença muito especial esta noite." Os convidados riram, antecipando a piada cruel. Eduardo fez sinal para que Clara se aproximasse. Ela caminhou devagar, os passos leves, o olhar tranquilo. "Esta é Clara, nossa dedicada funcionária. Uma mulher de coragem que aceitou meu convite para vir a este baile, mesmo sabendo que talvez não se encaixasse entre nós." Algumas pessoas riram, outras pareceram incomodadas. Clara parou diante dele e o encarou por um momento longo e silencioso. Então, com voz firme, respondeu: "Tem razão." Senhor, eu realmente não me encaixo. Mas talvez o senhor também não saiba exatamente onde deveria estar. O salão silenciou. Eduardo franziu o senho. "O que quer dizer com isso?" perguntou, forçando um riso nervoso. Clara respirou fundo e, num gesto calmo, retirou de sua bolsa um pequeno estojo. Abriu-o diante de todos. Dentro, um anel antigo reluzia sob a luz dos lustres. Um murmúrio atravessou o salão. "Esse anel", sussurrou uma das convidadas, "é o símbolo da família Monteiro." Clara assentiu lentamente. "Este anel pertenceu à minha mãe", disse, "e foi dado a ela pelo Sr. Henrique Monteiro, pai do homem que está diante de mim." Um burburinho tomou conta do salão. Eduardo empalideceu. "Isso é um absurdo", exclamou. "Onde conseguiu isso?" "De onde sempre esteve", respondeu Clara sem elevar a voz. "Foi o último presente que meu pai deixou antes de ser silenciado por mentiras. As mesmas mentiras que sustentam esta casa até hoje." As pessoas começaram a se entreolhar, chocadas. As câmeras dos jornalistas se voltaram para ela. Eduardo tentou interromper. "Isso é uma farsa. Uma história inventada por uma mulher ressentida." Mas Clara não recuou. "Uma história inventada não deixa documentos, nem testemunhas", disse, retirando uma pasta de dentro da bolsa. "Eu as tenho. E também tenho o sobrenome que o senhor tentou apagar. Clara Monteiro, filha legítima do fundador desta fortuna, e meia-irmã do homem que hoje tenta me humilhar." O salão explodiu em murmúrios. O som das taças cessou e o brilho do luxo perdeu o sentido diante daquela revelação. Eduardo deu um passo atrás, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Clara continuou: "Eu não vim aqui por vingança. Vim porque chegou a hora de todos conhecerem a verdade." E naquele instante, ninguém mais via uma empregada. Via uma mulher que acabava de destruir com palavras o império de arrogância construído ao longo de décadas. O salão inteiro estava em choque. Ninguém se movia, ninguém ousava respirar.
Eduardo permanecia imóvel, encarando Clara como se estivesse diante de um fantasma. A música havia parado, e o único som audível era o estalar nervoso dos flashes das câmeras. O rosto dele, antes altivo e confiante, agora estava pálido e coberto de suor. Isso é loucura, murmurou tentando recompor a postura. Você acha que pode aparecer aqui com um anel e uma história qualquer e manchar o nome da minha família? Clara deu um passo à frente, seus olhos firmes e tranquilos. O nome da sua família, Eduardo, foi manchado há muito tempo. E não por mim. Ela levantou a mão e fez um sinal discreto para a porta. Nesse instante, 3 pessoas entraram no salão. O burburinho cresceu. O primeiro era um homem alto de terno escuro. Dr. Ramos, advogado conhecido por lidar com casos de herança. Ao lado dele, uma mulher de meia-idade com uma pasta volumosa. Júlia Duarte, jornalista investigativa. E atrás deles, um senhor de cabelos brancos, com expressão séria e olhar cansado, Dr. Afonso, o antigo médico da família Monteiro. Eduardo deu um passo atrás. O que significa isso? Clara manteve o tom calmo. Significa que eu não vim sozinha. Dr. Afonso se aproximou e falou com voz trêmula, mas firme. Há 20 anos, eu fui obrigado a assinar um atestado de óbito falso. O Sr. Henrique Monteiro não morreu de causas naturais. Ele foi envenenado lentamente com arsênico. Um grito abafado percorreu o salão. As taças tilintaram e alguns convidados levaram a mão à boca. Isso é mentira, gritou Eduardo. Meu pai estava doente. Todos sabiam. A jornalista abriu a pasta e retirou uma série de documentos. Tenho aqui laudos médicos e transcrições de conversas que comprovam o contrário. Ela ergueu uma das folhas. Além disso, registros bancários mostram transferências feitas do senhor para o Dr. Afonso, 3 dias após a morte do seu pai. Eduardo cambaleou. Isso não prova nada. Clara se aproximou lentamente, o olhar fixo nele. Prova que você matou seu próprio pai para esconder seus desvios e ficar com tudo. Prova que destruiu a vida da minha mãe, expulsando-a e fingindo que ela nunca existiu. O público começou a murmurar alto. Algumas pessoas começaram a filmar, outras se afastaram de Eduardo como se o simples toque dele fosse vergonhoso. Você acha que pode me acusar assim, sem consequências? Ele gritou tremendo de raiva. Clara manteve a serenidade. As consequências já começaram, Eduardo. Tudo que foi escondido por 20 anos está vindo à tona agora. Dr. Ramos se adiantou, abrindo uma pasta preta. E há mais. O verdadeiro testamento de Henrique Monteiro, registrado antes da falsificação, deixa metade da fortuna à filha dele, Clara Monteiro. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo levou as mãos à cabeça. Isso é uma trapaça, uma conspiração. Clara deu um passo à frente e disse com voz suave e firme. Não, Eduardo. Isso é justiça. Por um momento ninguém falou. A verdade, pesada e inevitável, pairava sobre todos como uma sentença. E naquele momento, ninguém mais via uma empregada. Viam uma mulher que acabava de destruir, com palavras, o império de arrogância construído ao longo de décadas. O salão inteiro estava em choque. Ninguém se movia, ninguém ousava respirar. Eduardo permanecia imóvel, encarando Clara como se estivesse diante de um fantasma. A música havia parado, e o único som audível era o estalar nervoso dos flashes das câmeras. O rosto dele, antes altivo e confiante, agora estava pálido e coberto de suor. Isso é loucura, murmurou tentando recompor a postura. Você acha que pode aparecer aqui com um anel e uma história qualquer e manchar o nome da minha família? Clara deu um passo à frente. Seus olhos firmes e tranquilos. O nome da sua família, Eduardo, foi manchado há muito tempo. E não por mim. Pela primeira vez, o homem que achava que tinha tudo, percebeu que estava prestes a perder o que mais valorizava,
o poder. Eduardo Monteiro estava completamente desorientado. O homem que minutos antes era o centro das atenções, agora parecia uma sombra de si mesmo. O suor escorria pela testa e as mãos tremiam enquanto ele tentava, em vão, manter a aparência de controle. Mas já era tarde demais. As máscaras haviam caído. "Isso é uma farsa!" ele gritou, a voz falhando. "Todos vocês estão sendo manipulados. Essa mulher inventou tudo." A jornalista Júlia ergueu o celular, conectando-o ao sistema de som da mansão. "Quer mesmo continuar mentindo, senhor Monteiro? Então vamos ouvir sua própria voz." De repente, um áudio começou a tocar pelos alto-falantes. Era nítido, inconfundível. "Doutor Afonso, mantenha o que combinamos. O exame de sangue do meu pai não precisa ser refeito. Se abrir a boca, garanto que sua carreira acaba. Entendeu?" Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Todos reconheceram a voz. Eduardo cambaleou para trás, os olhos arregalados. Helena, sua esposa, levou a mão à boca, em choque. Isso foi manipulado!" Tentou argumentar, mas as palavras já não tinham peso. Clara o observava, imóvel. Havia dor em seu olhar, mas também uma firmeza inabalável. "Você não está sendo julgado por mim, Eduardo. Está sendo condenado pelas próprias escolhas." Os seguranças do evento trocaram olhares. A jornalista Júlia mostrou outro documento no telão. Uma transferência bancária de R$200 mil, feita por Eduardo 3 dias após a morte do pai. No campo de descrição, lia-se: "Silêncio é ouro." Helena deu um passo para trás, sem conseguir encará-lo. "Meu Deus, é verdade então? Você matou seu próprio pai?" Eduardo estendeu as mãos desesperado. "Helena, eu fiz isso por nós. Ele ia destruir tudo. Ia dividir a empresa com ela." Apontou para Clara com raiva. "Com essa mulher!" Clara respirou fundo. "Essa mulher é sua irmã." A revelação final ecoou como um trovão. O salão explodiu em murmúrios. As câmeras dos repórteres agora gravavam sem parar. O escândalo já era público, e em poucos minutos o nome Monteiro estaria em todas as manchetes. Eduardo caiu de joelhos. "Você não entende!" gritou, olhando para Clara. "Eu lutei para manter o legado do nosso pai." "Não", respondeu ela calmamente. "Você lutou para manter a mentira." Nesse momento, sirenas começaram a soar do lado de fora. Dr. Ramos caminhou até Clara e sussurrou: "A polícia está chegando. O mandado de prisão foi emitido há 1 hora." Eduardo olhou em volta, atordoado. "Vocês não podem fazer isso comigo! Eu sou Eduardo Monteiro!" Clara deu um passo para frente, encarando-o pela última vez. "Não, Eduardo. Você era. Agora é apenas o homem que matou o próprio pai e achou que nunca seria descoberto." Do lado de fora, luzes azuis e vermelhas piscavam. Os policiais entraram no salão, passando pelo tapete vermelho que antes servia para bajular a elite. E enquanto algemavam o milionário que um dia acreditou ser intocável, todos os presentes tiveram a mesma sensação. Estavam presenciando o fim de um império construído sobre arrogância e mentira. Clara observou a cena em silêncio. Não sorriu, não comemorou. Apenas deixou escapar um suspiro longo e calmo, como quem finalmente fecha uma ferida que levou 20 anos para cicatrizar. Naquela noite, a mansão Monteiro deixou de ser um símbolo de luxo. Quando as luzes das viaturas desapareceram, restou apenas o silêncio, pesado, refletivo, quase sagrado. Os convidados foram saindo aos poucos, ainda atônitos com o que haviam presenciado. No centro do salão, Clara ficou parada por alguns minutos, observando o vazio à sua volta. Aquele lugar que por anos representou humilhação e poder, agora era o palco da verdade. Nos dias seguintes, o escândalo tomou conta dos jornais. Manchetes estamparam a queda de um dos empresários mais influentes do país. Eduardo Monteiro é preso por assassinato e fraude. As redes sociais ferviam e todos queriam saber mais sobre a mulher que havia derrubado um império sozinha. Mas Clara recusou entrevistas, aparições e convites. Ela não buscava fama, apenas justiça. O processo foi rápido.
As provas eram incontestáveis, e as gravações expostas pela jornalista Júlia Duarte selaram o destino de Eduardo. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio, corrupção e desvio de herança. Parte de sua fortuna foi confiscada para reparar danos e devolver o que era de direito. Meses depois, Clara assinava documentos no mesmo escritório onde Eduardo costumava se gabar de poder. Agora, a placa na porta trazia outro nome: C. Monteiro, diretora executiva. O ambiente era o mesmo, mas o clima havia mudado completamente. Onde antes reinavam medo e bajulação, agora havia risadas e respeito. Funcionários que antes eram tratados como invisíveis passaram a ter voz. Clara implementou salários justos, criou programas de incentivo e transformou a empresa em um exemplo de dignidade. Certa manhã, uma das antigas empregadas, a dona Aninha, aproximou-se de Clara. Com suas mãos enrugadas, ela entregou uma carta, praticamente má de solo. O Peiras entrou em sua sala emocionada. Dona Clara, nunca pensei que um dia a gente seria tratado como gente de verdade aqui dentro. Clara sorriu com ternura. Esse sempre deveria ter sido o jeito certo de tratar as pessoas. O que muda uma empresa não são paredes ou lucros, são as pessoas que trabalham nela. As mudanças começaram a refletir rapidamente. Em apenas 6 meses, a empresa cresceu mais do que em todos os anos sob o comando de Eduardo. Revistas de negócios começaram a chamá-la de o milagre humano da indústria. Mas para Clara, o verdadeiro milagre era outro: ver dignidade onde antes havia medo. Helena, a ex-esposa de Eduardo, procurou Clara antes de deixar a cidade com os filhos. Tinha lágrimas nos olhos quando disse: "Você poderia ter destruído toda a nossa família, mas escolheu não fazer isso." Clara respondeu com serenidade: "Crianças não devem pagar pelos pecados dos pais. Elas merecem uma chance de fazer diferente." No final daquela tarde, Clara subiu até a cobertura da empresa e olhou para o pôr do sol. O vento tocava seu rosto e ela sentia uma paz que há muito não conhecia. Tudo o que suportou, as humilhações, o silêncio, o medo, agora tinha um propósito. Ela havia transformado dor em força, injustiça em recomeço. Aquela era a verdadeira vitória. 6 meses haviam se passado desde a noite do baile e a vida de Clara Monteiro jamais seria a mesma. A empresa, antes sinônimo de arrogância e corrupção, agora era reconhecida por sua ética e humanidade. Os jornais que antes noticiaram o escândalo agora contavam uma história de superação e justiça. O nome Monteiro, que um dia carregou vergonha, voltava a ter respeito, não pelo poder, mas pelos valores que Clara havia resgatado. Na parede principal de seu novo escritório havia uma foto da mãe sorrindo, em preto e branco. Abaixo dela, uma frase que Clara mandou gravar: "A verdadeira herança não é o dinheiro, é o caráter." Certa manhã, Amanda, sua nova assistente, que antes trabalhava como faxineira no prédio, entrou com um envelope nas mãos. "Chegou para você, dona Clara. É da penitenciária estadual." Clara pegou o envelope, hesitou por um instante e o abriu. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Era uma carta de Eduardo. "Clara, eu não espero perdão, mas preciso que saiba que aqui dentro tudo o que restou foi tempo. Tempo para pensar em quem eu me tornei e no que perdi. Você me ensinou da forma mais dura que ninguém constrói felicidade sobre a dor dos outros. Nossos sobrinhos perguntam sobre você. Querem conhecer a tia que não se vingou, mas que fez justiça. Talvez um dia eu consiga merecer uma conversa. Até lá, obrigado por devolver dignidade ao nosso nome." Clara dobrou a carta e ficou em silêncio por alguns segundos. Não havia ódio, apenas uma estranha sensação de paz. Guardou o envelope na gaveta e olhou pela janela. A cidade parecia diferente, mais viva, mais justa, mais cheia de possibilidades. Naquela noite em casa, o som de risadas infantis preencheu o ar. 2 meninas brincavam na sala. Eram as filhas que Clara havia adotado, órfãs de um abrigo que ela ajudava a sustentar. Aquelas crianças simbolizavam tudo o que ela sempre quis: recomeços. Enquanto as colocava na cama, uma delas perguntou sonolenta: "Mamãe,
É verdade que as pessoas más sempre perdem no final? Clara sorriu e respondeu com ternura. Nem sempre, meu amor. Às vezes elas apenas aprendem o que é certo, do jeito mais difícil. Depois que as meninas dormiram, Clara caminhou até a varanda e olhou para o céu estrelado. Respirou fundo, sentindo o vento tocar o rosto. Pensou em sua mãe, em seu pai, em todos que duvidaram dela. Então sorriu. A melhor vingança não é destruir quem te feriu, é construir algo tão grandioso que o passado não consiga mais te alcançar. Naquela noite, Clara Monteiro finalmente entendeu. A justiça não é apenas punir os culpados, é transformar dor em propósito e escuridão em luz. E com o coração leve, ela entrou em casa, apagou as luzes e sussurrou antes de dormir. Agora, mãe, podemos descansar.